Eu lembro uma vez que eu participei de uma peça pequenininha, onde eu fazia parte de um doutor. A parte da peça, eu cuidava as pessoas, eu cuidava delas. Só que eu tinha um pequeno problema. A cada vez que eu chegava para uma pessoa e curava ela do problema que ela tinha, ou seja, dava a solução, eu ficava com a doença da pessoa. Era incrível. Então, para um que tem um problema no braço, eu consertava o braço e meu braço entortava. Problema na perna, minha perna entortava. Aí a pessoa falava mal, eu começava a falar mal. A pessoa não enxergava, eu começava a não enxergar. Na realidade, nos dias de hoje, muitas pessoas também têm esse problema. Eles querem ajudar os outros e quando menos espera, estão na mesma situação. Eles acabam se envolvendo de tal forma que ao invés de trazer a solução, ficam no mesmo patamar. Nessa pecinha de muitos anos atrás, mas muitos mesmo, deixava bem claro isso, que na verdade a gente tem que saber entender o que passa, mas não viver. Saber entender. E aí você consegue vencer. Hoje a gente vai estudar uma coisa que eu acho complicada, uma pregação de hoje. Ela trata exatamente sobre a arte de transformar o não. Porque é muito fácil a pessoa falar não, mas e a arte de transformar ele? É complicado. E para começar, eu gostaria só de dizer uma coisa. Nós vamos ler o livro de João. João, quando escreveu, e deveria ser mais ou menos pelo ano 100. Ele deveria ser uma pessoa já com muitos anos de vida, e talvez possivelmente também próximo de 100 anos, se não tivesse 100. Mas ele tinha uma coisa interessante. A memória dele era maravilhosa. A memória de João era alguma coisa fantástica. Porque o livro de João ele é diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Ele trata praticamente das 3 últimas semanas da vida de Jesus. Parece que de alguma forma essas 3 últimas semanas marcaram tanto a vida de João, que João guardou isso por toda a sua vida. E lá, bem velhinho, ele resolveu escrever. Vamos ver o que ele escreveu e a riqueza de detalhes? Vamos lá. João, capítulo 21, de 1 a 6, depois eu pulei para não ficar grande, de 9 a 12. Diz assim: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe: Não. Disse-lhe ele: Lançai a rede à direita do barco, e a achareis. Lançaram-na, pois e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Ora, ao saírem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que foram apanhados. Então Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Jesus tinha sido ressuscitado. E ele falou para os discípulos: Vão até a Galileia, vão esperar até que do alto sejam revestidos de poder. E eles foram. Só que chegando lá, 7 discípulos estavam dentro de um lugar. Mas eram 11, porque um já tinha morrido, que era Judas. Desses 11, 7 estavam lá. Inclusive o André não estava também. Talvez saiu para fazer uma compra, saiu para alguma coisa. Mas, por que eu falo que André não estava? Porque ele diz outros 2 discípulos. André, Pedro, Tiago e João, que é o que escreveu, eram muito amigos.
ele nunca esqueceria um amigo que estaria lá. Um amigo de muito tempo. Praticamente de noitada, de tempo, porque eles passavam a noite pescando. Aí ele virou, Pedro saltou a pérola. Vamos pescar? Ele tinha uma facilidade de envolver pessoas na forma de falar. E automaticamente os outros 6, vamos. Um barco naquela época tinha mais ou menos 5 metros. 5 metros não é um barco pequeno. O barco médio deles é de 5 metros. Então eles foram pescar. E passaram a noite inteira pescando. Praticamente 3 grandes pescadores e outros estavam lá. E sabe o que pescaram? Nada. A noite toda pescando, nada. Mas não se esqueça, como é que estava a cabeça de Pedro? Pedro já tinha recebido de Jesus uma informação. Pedro, você sabia que ainda que nessa noite, antes que o galo cante, você me nega 3 vezes? Pedro tinha um sentimento dentro dele. Quando Maria Madalena vieram avisar, olha, o sepulcro está vazio. Pedro e João saíram em disparada em direção ao horto, que é o cemitério. E foram na direção. Só que João corria mais do que Pedro. João, que é esse que está escrito aqui, correu e chegou primeiro. Olhou, abriu, olhou a pedra tirada, viu que estava vazio, mas não entrou. Pedro, desesperado, passou e entrou. Ele tinha dentro dele um sentimento de culpa. Um sentimento grande de culpa. Ele estava seguro lá dentro. E João conseguiu mostrar isso de uma forma simples. Pedro parou e falou, é para esperar do alto, o que a gente vai ficar fazendo? Vamos pescar. Todo mundo foi. Porque era uma forma de distrair, da mente ir para um outro lugar, fazer uma coisa que gosta. Não tem coisa melhor do que você fazer o que você gosta? Quando a gente faz o que a gente gosta, as horas passam, que é uma beleza. Mas peixe que é bom, nada. Eles estavam mais ou menos, quando eles terminaram a manhãzinha, quando estava amanhecendo o dia, eles estavam mais ou menos uns 90 metros da praia. E Jesus, lá chegando, olhou para o barco, na direção do barco, e soltou a voz dele e fez uma pergunta. Tem em vós aí algo de comer? A resposta foi sonora, não! Eles não quiseram nem pensar. Na cabeça deles ficou claro, o dia inteiro com uma noite frustrada de pesca. Mais ou menos aconteceu isso, vou dar uma ideia, deveria ser mais ou menos abril. 24 de abril foi quando Tomé recebeu a presença de Jesus. Que ele falou, eu duvido que Jesus, você não colocar meu dedo lá. Então, 24 de abril aconteceu isso, que foi num domingo. Aí deve ter passado mais alguns dias, então a gente deve estar entre o final de abril e o começo de maio. Não é um tempo ruim de pesca. Qual o problema? E tinha pessoas boas na pesca. O problema está na atitude que foi tomada. A pessoa estava tentando fugir do seu problema e achou companheiros para ajudá-lo nessa fuga. Mas na manhã seguinte, o Senhor que conhece todas as coisas, foi lá e fez a pergunta crucial. Vocês estão aí pescando, diz o que vocês têm. E eles responderam, uma mão vazia, com uma segunda mão vazia. Nós não temos nada, não há nada. Da parte da terra, Jesus falou, vocês são experientes, joga agora a rede do lado direito, que ninguém joga a rede do lado direito, mas vocês vão jogar. No que jogou a rede, do lado contrário ao que normalmente o habitual se joga. Ah, por quê? Mas eu sou canhoto. Será que todos eram canhotos? Para o canhoto é normal você fazer uma posição contrária que você está acostumado, mas para uma pessoa normal, ela tem dificuldade. E eles atenderam a voz do mestre. Mais uma vez, uma palavra diferente da nossa rotina. Uma palavra diferente do que a gente está acostumado. E quando fez aquilo, eles acreditaram que podia ser possível.